Fala pessoal, eu sou Matheus Ganga, seja muito bem-vindo ao Confraria Bíblica e eu criei esse canal há alguns anos com o intuito de facilitar o entendimento das escrituras sagradas pelas pessoas. E agora, nesse momento, eu decidi fazer algumas alterações nele. No início a ideia era só falar um pouco de Bíblia porque era do que o meu coração estava cheio e eu queria que as pessoas entendessem melhor Cristo. Queria falar sobre esse assunto e queria expor qual era o meu entendimento e qual era o meu relacionamento com Cristo naquele momento. Agora, anos depois, o canal tem crescido, era algo que eu não esperava, então eu agradeço muito a todas as pessoas que já chegaram até aqui, mas o meu desejo é melhorar a forma de fazer com que a palavra de Deus seja mais clara para as pessoas. Como o texto sagrado diz, que seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a palavra de Deus. Por isso eu quero convidar a todos, antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nós teremos vídeos todas as segundas-feiras, quintas-feiras, vídeos maiores. No sábado teremos vídeos que serão ou lives ou vídeos de comentários mais simples, de conversas mais intimistas. Então, se tem algum assunto que te interessa muito, que você queria saber sobre ele, mande seu comentário aqui embaixo, já coloque aqui. Eu gostaria de saber sobre esse tema que eu não entendo com muita facilidade. Eu vou tentar expor da melhor maneira possível e fazer com que seja bem fácil de entender. E nós vamos conversando assim, crescendo juntos em conhecimento da palavra e melhorando assim o nosso relacionamento com Cristo. Então, deixe seu like, se inscreve e comente aqui embaixo. Nós vamos começar falando hoje sobre esse texto que eu falei aqui agora, sobre o Salmo 119, que fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que acontece é que, na visão que nós temos nos dias atuais, talvez uma lâmpada consiga clarear quilômetros de distância, talvez. E na época que o salmista escreveu esse texto, não era bem assim. Era uma lamparina que conseguia iluminar poucos passos à frente do que ele estava caminhando. A lamparina tinha um óleo e produzia uma pequena luz que iluminava o próximo passo. E no nosso tempo, talvez a gente quer estudar a Bíblia Sagrada, conhecer a Palavra de Deus para que ela clareie a nossa vida para os próximos 20 anos, talvez até mais, talvez até o fim da nossa jornada. Quer entender tudo de uma vez e quer que isso seja bem claro, bem nítido, que todo o nosso futuro esteja descrito de forma perfeita daqui para frente até o final. E não é bem isso que está sendo descrito nesse texto. O teólogo brasileiro Augusto Nicodemos, muito respeitado, ele diz o seguinte: a palavra de Deus não foi dada para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro, mas para guiar nossos passos no presente. E essa perspectiva muda completamente as coisas. Imagine que você está numa trilha escura durante a noite, tentando caminhar, e a luz que você tem, ela ilumina o seu próximo passo. Aquilo faz com que você vai andando, vai prosseguindo pelo caminho e no final você completa a sua jornada, independente de ver tudo como um todo. E assim a palavra de Deus, ela não nos dá a resposta para tudo, mas ela, dia após dia, à medida que nós vamos lendo e tentando conhecer melhor o que Deus quer para a nossa vida, nós vamos dando os pequenos passos e alcançando esse novo lugar onde Deus planeja que as coisas aconteçam da forma como Ele quer. A luz é suficiente para o momento presente, para o desafio que enfrentamos agora e vençamos o dia de hoje. Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo que enfrentou o nazismo e passou por grandes dificuldades, ele vai dizer o seguinte: só aquele que segue Jesus e toma seus passos recebe a certeza de que está no caminho certo. Bonhoeffer entendeu. A jornada é um passo de cada vez. Isso faz lembrar uma coisa que está escrita em Provérbios, no capítulo 4, que vai mostrar exatamente como a palavra age na nossa vida. Olha que interessante. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aqui a gente percebe a progressão. A luz vai aumentando gradualmente. E o entendimento ele cresce com o tempo e a fidelidade nossa. Agora vamos pensar por um instante por que tantas pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia. E eu vejo 3 possibilidades para isso. O primeiro é que perdemos o contexto histórico-cultural. Nós queremos ler a Bíblia a partir do nosso olhar dos dias atuais. E quando não entendemos o contexto, nós podemos facilmente interpretar de maneira errada o que a Bíblia quer dizer. Olha o que o Hernandes Dias Lopes vai dizer sobre esse assunto. O texto bíblico não pode significar hoje o que nunca significou para os seus primeiros leitores. Precisamos entender o que o texto significa para os seus destinatários originais antes de aplicá-los à nossa realidade. A segunda razão é que abordamos a Bíblia de forma fragmentada. Nós tentamos ler
versículos isolados, fora do contexto, e isso prejudica demais o entendimento da Escritura Sagrada. Nós precisamos ler o texto como um todo e tentar olhar dessa forma para a situação e a ocasião em que ele foi escrito, para termos a melhor interpretação do texto e uma aplicação na nossa vida nos dias atuais. E o terceiro é que nós nos aproximamos da Bíblia muitas vezes com as nossas agendas e os nossos preconceitos. Quando nós fazemos isso, muitas vezes nós estamos tentando adequar o texto à nossa realidade, em vez de permitir que ela nos desafie e nos transforme. Isso também é um grande erro que vai dificultar a leitura. E com base nisso, olha o que o Timothy Keller vai dizer sobre esse assunto. Devemos permitir que a Bíblia nos questione tanto quanto nós a questionamos. Se apenas fazemos perguntas à Bíblia sem permitir que ela nos interrogue, nunca ouviremos o que ela realmente quer dizer. E diante disso a gente pode fazer algumas perguntas. A primeira delas é: como que eu vou romper essa barreira? Como que eu posso fazer para que a Bíblia seja de fato lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos? E primeiro precisamos abordar a Bíblia com humildade e reconhecer que não temos todas as respostas e estar abertos a sermos transformados e desafiados por ela. Em segundo lugar, precisamos entender a Bíblia no seu contexto. E isso significa aprender sobre a história, a cultura e o tempo onde o texto foi escrito. O terceiro também é muito importante. Eu vi com meus próprios olhos uma transformação muito grande na vida das pessoas quando elas entenderam isso. Nós precisamos ler a Bíblia como uma narrativa unificada. Isso quer dizer que nós precisamos entender que desde Gênesis até Apocalipse, a história é uma só. E localizar todos os pontos para que ela faça todo sentido vai mudar completamente a nossa visão do que a Escritura diz, de quem é Cristo, de como é o plano de salvação dele, aumentar a razão da nossa esperança. Muda completamente a forma como nós enxergamos a nossa vida nos dias atuais. Essa deve ser uma estratégia adotada por todas as pessoas que querem entender a Bíblia. Olhar a narrativa como um todo e não de forma fragmentada. E o quarto é um que subestimamos muito, mas é que nós precisamos ler a Bíblia em comunidade. Ter pessoas que nos auxiliam a entender, discutir sobre o assunto, estar na igreja, ouvir de pregadores e pastores que podem nos abrir os olhos para ver coisas que nós não estamos enxergando nos textos bíblicos, conversar com irmãos que nos auxiliam nesse ponto, porque é de fato um livro muito complexo. Esse tipo de vídeo pode ajudar muitas pessoas a entender a Bíblia de uma forma melhor, mas estar em comunidade é essencial para que o nosso relacionamento com Deus seja de fato acrescentado a cada dia pelos ensinamentos bíblicos e pela forma como nós vamos nos ajudando ao longo da jornada. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero me propor um pequeno desafio para nós fazermos durante essa semana. Eu quero desafiar todos vocês a ler o Salmo 19 durante a semana na íntegra. Ele é o maior capítulo da Bíblia Sagrada. Tem 176 versículos. E não precisa preocupar em ler ele todo de uma vez. Pode dividir ele durante a semana, vai lendo aos poucos e vai percebendo qual é a ideia que o salmista quer transmitir para nós. Enquanto você estiver lendo, preste muita atenção em como o salmista descreve os benefícios que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Faça anotações sobre coisas que Deus falou com você naquele momento. Existe uma sugestão que as pessoas têm de uma leitura meditativa, e eu não sei de quem é esse pensamento, mas mais ou menos o que ele vai dizer é o seguinte: esse tipo de leitura meditativa não trata somente de ler rapidamente, mas de permitir que a palavra desça do seu intelecto até o seu coração. E para isso você deve se perguntar coisas como: o que esse texto me diz e como ele se aplica na minha vida. E essa é a essência dos vídeos que eu quero fazer nas segundas-feiras aqui no canal. Como eu disse, teremos vídeos nas quartas-feiras, nos sábados, mais alguns vídeos mais curtos aparecendo em outros dias da semana. Mas na segunda-feira é isso: fazer com que a palavra desça do seu entendimento até o seu sentimento, até o seu coração, e ela vai criando força ali dentro da sua rotina, a sua vida vai sendo transformada. Eu quero agradecer muito a todos que ficaram até aqui nesse vídeo. Eu estou muito feliz e muito contente com essa nova jornada, essa nova fase do canal. Espero contar demais com o apoio de todos que estão aqui. E compartilhe esse vídeo com pessoas que também têm o interesse de conhecer melhor a Bíblia Sagrada. Teremos vídeos bem interessantes daqui para frente. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever se não é inscrito e de comentar também qual é o tema que você quer ver e que você tem dificuldade, para que seja discutido em outros vídeos, em outros momentos. Isso também ajuda demais a que o canal faça sentido para a sua vida. É isso que eu quero fazer: entrar na sua vida, partilhar de conhecimento, para que assim nós todos cresçamos juntos.
E lembre-se de que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela pode não mostrar o futuro todo de uma vez, mas ilumina o nosso próximo passo. Até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a sua semana.